Agora, oficialmente, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um webinar solidário da Sobrice. Essa campanha ela foi idealizada pela diretoria da sociedade o ano passado, durante a pandemia, com a intenção de angariar fundos para cestas básicas para famílias em situação de risco em todo o Brasil, através do encontro científico de grandes nomes da intervenção no Brasil e no mundo. Eu sou Matheus Picada Correia, eu sou diretor do Departamento de Cirurgia Endovascular deste biênio, né, 2021-2022. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e principalmente dos palestrantes. No webinar solidário de hoje, a gente vai ter um assunto extremamente relevante, como a gente estava falando agora há pouco, haja visto o grande número de pré-inscritos nesse webinar. Nós vamos falar sobre as síndromes venosas compressivas intraabdominais. Então, para isso, nós trouxemos colegas que dispensam a apresentação, que têm grande experiência e pós-graduação no assunto. Na mesa hoje nós temos o Dr. Jorge Amorim, que é responsável pelo setor de cirurgia endovascular, da disciplina de cirurgia vascular e endovascular da Unifesp. O Dr. Fabrício Zucco, membro titular da Sobrice, chefe do departamento endovascular do Hospital Santa Isabel, em Blumenau. O Dr. Sérgio Belzacchi, diretor da Clínica Belzacchi, do Instituto IAPACE, professor da cirurgia vascular do Centro Universal São Camilo e membro titular da Sobrice. E, por fim, temos a honra também de ter entre nós o Dr. Felipe Nasser, que é assistente do Hospital Santa Marcelina, coordenador do Serviço de Intervenção do Hospital Albert Einstein e foi presidente da Sobrice no biênio 2013-2014. Muito obrigado pela disponibilidade e pela presença de todos. E sem mais delongas, nós vamos passar para o Dr. Jorge para começar o nosso webinar. Boa noite a todos, eu queria agradecer esse convite. Eu acho que esse tema é muito relevante mesmo e que ainda hoje em dia suscita muita discussão e esse tema não é um tema que é fácil você tomar uma conduta para tratar ou não. Eu acho que mais de falar quando realmente você indica o tratamento, é principalmente quando você não indica o tratamento, que é até mais relevante. Bom, você está falando de compressão venosa intraabdominal, tem vários tipos de compressão. Mas hoje também a gente vai se deter somente à compressão da veia renal e a compressão da veia ilíaca comum esquerda. A compressão da veia renal esquerda se apresenta clinicamente com manifestações renais e urológicas. Para nós que lidamos mais com vascular, ele chega mais com hematura, proteinúria e dor no flanco. As apresentações urológicas, que é mais dependentes de varizes pélvicas, caem também com o urologista e com o gineco, e aí, num segundo tempo, pode cair para a gente tratar. Mas eu vou deixar esse tema para o Dr. Fabrício, que com certeza ele vai falar melhor do que eu sobre esse tema. A gente pode voltar a comentar outra coisa no futuro. A compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita no disco intervertebral entre L4 e L5 tem uma anatomia própria e esse cruzamento é normal para todo mundo. Essa aqui é uma foto só de uma necrópsia, de cadáver fresco. Quando você afasta a artéria da veia, já fica a impressão da artéria sobre a veia. E se ilustra bem como essa compressão pode ser importante. Aí tem duas eventualidades ou duas situações distintas. Você tem a compressão da veia ilíaca comum esquerda com trombose venosa da ilíaca comum, que quando isso ocorre, você tem uma manifestação clínica mais exuberante, edema, varizes, cronicamente vai levar uma estase venosa importante até com úlceras de estase. E não tem muita dúvida quando você tem uma trombose venosa prévia, a indicação é onde você tratar. Você conseguir dar um escoamento bom para todo esse território venoso que está represado da ilíaca comum para baixo. O problema é quando você tem uma compressão da ilíaca comum esquerda, mas sem a ocorrência de uma trombose prévia. E aí talvez aqui se faz toda a confusão.
A gente viu no passado, alguns anos atrás, vários colegas aqui e fora daqui também, nos Estados Unidos e na Europa, indicando tratamento com stent pela presença da imagem de compressão da veia comum esquerda numa imagem de flebografia ou de tomografia, sem levar em consideração a sintomatologia ou a alteração hemodinâmica desse território estudada pelo Doppler ultrassom. Tem até serviços que se vangloriavam de ter feito no ano mais de 100 angioplastias da ilíaca comum, que, na verdade, é uma indicação superestimada e difícil de você indicar um tanto assim, num serviço só, com uma pessoa só, com o tamanho do número de angioplastia. Seguramente, a indicação não foi a mais precisa. Por causa disso, a minha tese de doutorado, que eu fiz uma tese de doutorado em 96, e eu me baseei muito no que tinha escrito na literatura. A compressão da veia ilíaca comum esquerda, até 1980 e 90, estava muito associada à presença ou não de trombose venosa. O primeiro autor foi McMurray, em 1906, falando que tinha essa compressão e que podia ter relação com a trombose venosa. Em outro trabalho mais adiante, em 1987 casos, e a incidência variou um pouco, mas vamos colocar em torno de 30% as lesões que tinham na ilíaca esquerda pela compressão. Didi, o nosso meio, tem que ser sempre lembrado, 160 necrópsias, quase 40% de alteração da veia ilíaca comum esquerda. May Turner, em 57, com 430 necrópsias, encontrou quase 20%. Pisori e Vidor, em 82, em 180, encontraram quase 70% de alteração na veia ilíaca comum esquerda. Poct e Thomas, 65, foram que começaram a chamar atenção, através da flebografia e medida de pressão, num estudo, uma estatística bem pequena, de 21 casos, e ele chamou atenção para a síndrome de compressão da veia ilíaca comum esquerda. É um estudo clínico, não é um estudo de necrópsia, mas a casuística dele é muito pequena e tirou conclusões que hoje em dia podem ser refutadas. Já se sabia há muito tempo que a compressão da veia podia ser na parte central da veia ilíaca comum, na parte lateral ou na parte medial da veia. E até podia ser responsável pelo crescimento de um esporão fibrótico cicatricial longitudinal na veia ilíaca. Isso quem falou foi já em 1906 pelo McMurray. Ele já sabia dessas alterações e enfatizou essas alterações como uma causa importante de trombose desse lado. E na prática a gente viu que 70% ou mais das tromboses venosas proximais em ilíaca é do lado esquerdo. Isso é um exemplo, uma flebografia por punção femoral bilateral, a imagem da artéria sobre a veia, achatando a veia, fazendo ela ficar mais dilatada, aparecendo a situação colateral ilio-lombar ascendente, e aqui, já com o enchimento mais abundante do contraste, aparece a ilio-lombar e o refluxo da ilíaca interna e enchimento do plexo pré-sacral. Se você for lá com mais detalhe a compressão na veia, você vê que tem pouca diferença, algumas diferençazinhas. Provavelmente isso pode ser devido à foto que tirou durante uma sístole, durante uma diástole. Então, isso também é um fator de erro para a gente levar em consideração da imagem de compressão. Essa é uma outra imagem de flebografia, uma imagem achatada aqui em cima da vértebra, com algumas alterações já dentro dela, inclusive indo até para a veia cava inferior. Isso aqui pode ser só o fluxo que deixou de ser laminar, pode ser um artefato de imagem. As alterações na veia ilíaca comum esquerda pode ser um esporão lateral, tanto lateral, medial, lateral mesmo, um esporão longitudinal, como a gente falou dentro da veia, ou uma obliteração parcial com vários canalistas que se formaram por ali. Isso você vê, de alguma maneira, pela flebografia,
E o AIVUS hoje, talvez, é o método diagnóstico e do tratamento, que auxilia o tratamento, mais importante para você poder reconhecer tudo isso daqui. Hoje em dia, a angiotomografia venosa está ocupando um lugar mais importante, porque hoje em dia dificilmente você vai funcionar femoral bilateral para fazer uma idiocardografia, e hoje tem todas as imagens possíveis de compressão pela angiotomografia e pela reconstrução tridimensional das imagens. Aqui é só um exemplo da compressão da veia ilíaca na zona de bifurcação. Você vê que a artéria é mais tortuosa. Nesse caso, ele pode, por causa dessa orientação da veia ilíaca, da artéria ilíaca comum direita, você pode ter compressão, inclusive, da veia ilíaca comum direita. Isso é importante. Em 96, eu acabei fazendo uma tese, que levou um tempo para ficar pronta. No total, eram pacientes no ambulatório de cirurgia vascular o ambulatório de varizes. Dos 653 casos que eu acabei vendo, 217 casos fizeram avaliação clínica e iliocardiografia, e dessas daqui, pacientes só com varizes, né? Foram excluídos os pacientes com trombose. 70% delas tinham alguma imagem de compressão da veia comum esquerda. Em 81 pacientes foi possível completar o estudo com mapeamento duplex. Você vê que foi um pouquinho superior a incidência, mas não muito tão diferente. E por que a gente queria estudar com mapeamento duplex? Ou ultrassom Doppler vascular venoso. Era difícil você ter um método diagnóstico não invasivo para você ver esse grau de compressão. E o diferencial que a gente teve, o resultado mais importante, foi que a velocidade na veia femoral comum esquerda, dividida pela velocidade da veia femoral na veia femoral comum direita, dava um índice. Quando esse índice era 0,9 ou inferior, você tinha uma chance de ter uma compressão importante de até 90%. Fora isso, a variação do fluxo venoso com a respiração é importante. Quando você tinha esse índice e não tinha uma variação do fluxo venoso com a respiração, já mostrava para a gente que a compressão devia ser importante. Com isso, a gente estudava hemodinamicamente como é que é o comportamento dessa região. Ao contrário do que o Cox falou, ele falou que se você pulsionasse a femoral e medisse com o manômetro a pressão na veia femoral direita e esquerda, se você tivesse 2 milímetros de gradiente de pressão, você podia ter a chance de ter uma compressão era importante. Porém, ele usou uma agulha comum de punção só na veia femoral e usou um manômetro de pressão analógico. A gente usou um catéter multiperfurado tanto à direita como à esquerda, e a gente viu que não tinha relação do aumento da pressão com o quadro clínico e também com a compressão. Então, pressão no território venoso é uma coisa difícil de você ver. Para lembrar que o território venoso é muito complacente. Para você aumentar a pressão dentro do território venoso, é muito difícil. Os sintomas da compressão da veia comum esquerda, aquele que não é trombótica, pode ser um edema persistente. Alguns autores falam, inclusive, que tem claudicação venosa nessa eventualidade. Na prática, é difícil a gente ver isso. Peristase venosa, você pode ter hiperpigmentação, as varizes só desse lado e até uma úlcera varicosa. Porém, a compressão da veia comum esquerda não guarda relação com a incidência de varizes. Mas por que a gente sabe isso? Nos trabalhos epidemiológicos feitos aqui no Brasil pelo Dr. Maffei, pelo professor Maffei, a incidência de varizes no membro inferior esquerdo é igual à incidência de varizes no membro inferior direito. Se a compressão fosse importante, a gente esperaria que tivesse muito mais varizes no membro inferior esquerdo, já que esse cruzamento é comum a todas as pessoas. E essa incidência não é. Então, precisa tomar cuidado quando você fala que varizes só de um membro está correlacionado à compressão da veia comum esquerda. Isso não é verdade. Por causa desse trabalho epidemiológico que dá substrato para a gente afirmar isso daí. Um outro trabalho feito lá pelo grupo do Rocha, o Betzer,
estudou CEAP 1 e 2 e viu a velocidade do fluxo na veia femoral, o fluxo na femoral, o grau de obstrução e a velocidade lá em cima na ilíaca, e viu que CEAP 1 e 2 era mais tranquilo, praticamente esses parâmetros eram normais, e mantinha a fasticidade com a respiração. Tá? Já quando ele estudava o CEAP 3 a 6, ele classificou por ultrassom intravascular, esterose abaixo de 50, de 50 a 70 e acima de 70%. E aí as coisas começaram, os resultados foram bem diferentes. O índice de velocidade da veia femoral, de menos 50 e até 80, foram bem diferentes. Você vê que aqui começa com 0,9, que é o índice normal. Compressão de 50 a 70, 0,65 em média. E quando acima de 70, ia para 0,53. Né? Mesma coisa quanto ao fluxo na femoral, que é uma formulinha. O índice, a razão de obstrução lá em cima, também era diferente, bem pior da categoria 3, assim como o índice de velocidade lá em cima na estenose. E a facilidade com a respiração, na categoria 1, que era até 50%, tinha 100% a facilidade com a respiração. Quando na fase 2, 7,7% não tinha essa facilidade, e quando você tem compressão acima de 70%, era bem maior. Então, guarda a relação. A onda do fluxo na femoral com a facilidade respiratória, o ciclo respiratório. Esse é um outro dica importante para a gente poder valorizar ou não o grau de compressão. Nesse trabalho aqui, agora foi do Rossi, fez um estudo randomizado, o stent e melhor tratamento para estase venosa crônica, de CEAP 3 a 6, e viu que foram melhores resultados quando ele implantou o stent. Né? Lógico que nisso daí ele pegou acima de 50% de estenose. No trabalho de Raju de 2006, num total de 4.026 pacientes com estase venosa crônica, em toda a sua avaliação, e com SAP, o Argos, talvez seletivo, foi usado seletivamente nos casos mais severos. A obstrução foi encontrada em 879 pacientes, ou seja, 21%. 53% dos membros tinha a obstrução não trombótica e 40% era obstrução trombótica. A venografia foi sensitiva somente 66% e 34% dos venogramas estavam normais nesses pacientes com grave estase venosa crônica. Ele concluiu que a obstrução não trombótica da ilíaca esquerda tem uma alta prevalência em todo o espectro demográfico em pacientes com estase venosa crônica e que tinha lesões similares em pacientes assintomáticos na população em geral. Ele falou, pode ser até permissível para desenvolver mais tarde venosa crônica mais importante, mas isso não está sendo provado. Quando ele coloca um stent sem correção do refluxo, ele tinha um alívio, mas já está falando que tem muita lesão similar à lesão que você tem no indivíduo que tem uma estase venosa crônica. Mais importante, você tem a mesma lesão em paciente assintomático. No outro trabalho do Rossi lá no Dante, estudou tomografia e viu que as compressões, só na ilíaca esquerda em 41%, na desembocatura da ilíaca comum esquerda na cava, 34%, e parte final da cava um pouquinho na ilíaca dele, 23%. Só para você ter uma ideia de como é complexo o estudo dessa região. Aqui só um exemplo, uma compressão da veia comum esquerda, artéria comprime inclusive a veia comum direita. Provavelmente pelo direcionamento
artéria está mais... o sentido dela não está tão oblíquo, está mais paralela. E aí tem compressão das duas veias. Aqui, um outro exemplo de compressão, com circulação pré-sacral importante, a imagem aqui, e essa imagem é importante, provavelmente a estase é importante. Porém, essa imagem de compressão é importante, com a grande circulação colateral pré-sacral e ilho-lombar, não guarda relação com a estase venosa crônica mais grave ou menos grave. A gente viu vários pacientes com varizes de membro inferior, sem uma estase venosa crônica leve. Você vai fazer a filografia, aparece uma baita compressão e com circulação colateral pré-sacral e artério-lombar. Por que isso acontece? O sistema venoso é muito complacente, tem vários colaterais, mesmo você tendo essa lesão proximal da veícula com esquerda, talvez isso não reflita uma estase importante. Ou seja, nunca mais você tem que se basear na imagem de compressão ou na circulação colateral para indicar um tratamento. Esse é um outro exemplo de uma estase venosa importante. Foi colocado um stent e aqui aparece aquele esporão no meio da veia ilíaca, tá vendo? O esporão aqui. E aí você fica com duas luzes, uma lateral e uma medial. Você vai colocar o stent aonde? Qual é a luz? Você não consegue vencer essa fibrose. Então você tem que escolher uma para colocar o stent. Essa é uma outra coisa que a gente já não tem ainda um conceito mais aprimorado para a gente falar onde você deve colocar o stent. Quando você tem um caso desse, que está obstruído a veia de esquerda, provavelmente uma sequela de trombose, ou grande circulação colateral, aí fica fácil você tratar. Você ganha a luz com um pouquinho de balão e depois coloca o stent. E aí o resultado é muito bom. Melhora bastante para o brilho da paciente. Nesse é um outro exemplo, só para mostrar com a compressão, colocou o stent, balonou, o stent tem uma migrada distal, então tomar cuidado para não deixar o stent rente àquele. E aqui foi tentado colocar rente aqui na lesão, para não invadir a ilíaca contralateral. Quando você coloca o stent, um mau stent, que na maioria das vezes é usado, e você tem que invadir a cava inferior, não tem... Ou o colega não descreve isso, ou realmente tem baixa incidência, mas a gente já viu alguns casos que a gente viu o stent invadindo a veia, a cava, invadindo a desembocadura da veia com a esquerda e trombosou o lado direito. Então, isso também é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Nessa revisão feita em 2019, uma revisão extensa, porque a maioria dos pacientes são assintomáticos, quando tem essa compressão da veia com a esquerda. E pela tomografia, ele encontrou só 24%, esses três aqui, 24% só de imagem sugestiva de compressão importante na veia com a esquerda. Aqui é só os tipos de stent que você tem hoje disponível para você usar na veia. Ainda hoje, o all-stent é o mais usado. A minha preferência é de usar o sinus venoso, ou o sinus oblíquos hoje, porque é cortado o balão é autoexpansivo, mas cortado por nitinol, e ele ele é oblíquo a parte distal, de tal maneira que ele invade pouco ou não invade nada a desembocadura veíclica comum direita. Eu acho que é isso que eu tive para falar. A mensagem é não quando você tem que indicar o tratamento, mas principalmente quando você não vai fazer o tratamento ou vai tratar com stent. Obrigado. Obrigado, Dr. Jorge, pela aula, excelente. E eu gostaria agora de convidar o Dr. Fabrício Zucco, de Blumenau, que vai conversar conosco sobre quando indicar o tratamento das varizes pélvicas e da síndrome de Quebra-nozes quando associados. Dr. Fabrício, a palavra é sua. Acho que o Dr. Jorge, acho que a sua tela é compartilhada, né? Ainda. Aí.
Só um minutinho aqui. Olá, boa noite a todos. Deu certo aí? Tudo certo. Tudo certo, tá. Boa noite, né? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Parabenizar sobre isso pelo evento. Sempre acrescenta muito no nosso aprendizado aqui. E estar ao lado de colegas tão ilustres sempre é muito bom, né? Então, vamos começar. Essa aqui é a nossa equipe. Trabalhamos hoje aqui em Blumenau, nos principais hospitais da cidade, né? E somos referência aqui para toda a macro-região de Blumenau, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento e tratamento do quebra-nós associado com a dilatação da veia gonadal. Bem, sempre quando a gente vai fazer o tratamento, o planejamento ele é essencial e esse planejamento a gente tem que visualizar isso a longo prazo. Então, quando tratar e como tratar, hoje a literatura nessa associação de compressão com refluxo da veia gonadal traz pouca informação. Grande maioria dessas pacientes são jovens, então a gente tem que pensar ao longo dos anos como é que isso vai se comportar, então individualizar o tratamento ele é essencial, né? Assim de quebra-nose, então ela acaba, a compressão da veia renal, ela desencadeia uma série de eventos, onde tu vai ter a compressão, o refluxo da gonadal e a congestão pélvica, onde esses sintomas eles vão gerar o desconforto para a paciente, que vai levar ela nos procurar no consultório. E esses três segmentos que estão aqui no gráfico, eles são tratados de forma diferente em tempos que podem ser juntos ou em tempos distintos. E cada um tem um tratamento ainda diferente, né? O implante de stent, oclusão, espuma, ainda a gente vai definir. Nesse estudo, então, de análise tomográfica de 1.042 mulheres, então, demonstrou que o refluxo a congestão venosa, né, ela foi encontrada em 143 pacientes com refluxo da gonadal, e dessas 143, 18 apresentavam compressão. Ao total das tomografias, então, era 1,7% de todas as pacientes tinham a compressão da veia renal. Então, não é uma incidência tão baixa. Quando nós avaliamos, então, o implante do stent, o stent, quando ele bem acompanhado, ele tem um bom resultado ao longo de 5 anos, né, como nesse trabalho aqui. E, neste caso, então, desse trabalho, foram 18 stents, né, nenhum deles com desenho para o sistema venoso, mas curioso que em 7 desses implantes foram por um tratamento de uma secundária, uma transposição de veia renal, né? Então, havendo a necessidade de complementar o tratamento. Já aqui nesse trabalho, então, com tratamento de 520 pacientes, todas sem síndrome compressivas, o tratamento por embolização se demonstrou como tratamento de escolha, um sucesso técnico de 84%, né? E não houve diferença entre as técnicas da embolização, usando escleroterapia associado com molas ou plugs, ou apenas a embolização com metal, né? Então, a associação de escleroterapia ou metal, estatisticamente não houve diferença. Embora o serviço aqui ele acabou optando, na grande maioria, por uso apenas de material metálico. Outra curiosidade que eles também orientaram aqui, que está demonstrado aqui, o tratamento de 4 pontos de refluxo, né, como o ideal, e considerar o sucesso técnico com pelo menos 3 pontos de oclusão do sistema, né, de refluxo. Então, essa aqui é a casuística que a gente tem aqui. Então, síndrome de congestão pélvica foram 44 pacientes tratadas ao longo desse período. Dessas 44, 10 precisaram de um segundo procedimento, ou seja, ao todo foram 54 procedimentos para o tratamento da síndrome da congestão pélvica.
dessa população. Então, a paciente mais jovem tinha 21 anos e a paciente com mais idade, 68 anos. Então, 9% com síndrome de Nutcracker, 18% dessas pacientes com síndrome de May-Turner e síndrome pós-trombótica, 14%. Então, a síndrome de congestão pélvica aqui, nós precisamos tratar, em média, 1,25 procedimento por paciente, que retornaram para um segundo procedimento, aproximadamente 23% das pacientes. Isso também é um número ainda por fechar, porque a gente acabou tendo uma perda de bastante paciente ao longo desse ano, né, por mudanças de operadora, dificuldade do sistema dos pacientes chegarem. E dessas pacientes tratadas, então, foram 4 implantes de stent em veia renal, associados ao refluxo da veia gonadal e com varizes pélvicas, né? Então, qual a sequência do tratamento, né? A literatura, ela não tem não há nenhum trabalho que demonstre exatamente essa situação. Então, a gente tem que começar a juntar os resultados demonstrados pelos diversos setores tratados para a gente tentar chegar a uma conclusão, né? Então, nos parece razoável que a individualização de cada caso seja o ideal, né? Então, essa sequência, idealmente, ela deve ser estabelecida para cada paciente. Então, quando nós chegamos para fazer o tratamento, às vezes nos deparamos com essa imagem, então, imagem negativa na veia renal, e com um volumoso refluxo da veia gonadal. E a partir daqui, a gente começa a pensar de qual a estratégia de tratamento, se emboliza primeiro as varizes, emboliza somente a gonadal, implanta somente o stent, acreditando que haverá uma compensação do refluxo da gonadal. Então, aqui, na primeira imagem, a gente identifica um stent que, de acordo com como ele se acomoda ali na veia renal, que com certeza vai dificultar o acesso à veia gonadal, se precisando de um tratamento para as varizes pélvicas ou insucesso dessa compensação do refluxo, o acesso vai ficar bem mais difícil. Já na segunda imagem, então, um primeiro tratamento com oclusão da gonadal e das varizes pélvicas e o implante secundário do stent. Então, será que a gente precisa implantar o stent ao mesmo momento em todos os pacientes? Eu acredito que não, né? A gente identifica uma circulação colateral grande da veia renal, que muitas vezes com a oclusão da veia gonadal pode ocorrer essa compensação, não havendo, então, a necessidade do implante do stent, fazendo necessário apenas o acompanhamento da paciente. A partir do momento que ela começa a desenvolver sintomas, então a gente passa a indicar o implante de stent. Então, aqui já é uma outra situação onde foi optado o implante, a oclusão da veia gonadal, com embolização das varizes pélvicas. Essa paciente, 2 meses depois, começou a evoluir com uma piora da dor lombar, então foi repetido o ultrassom de controle, onde demonstrou um engurgitamento da veia renal, né, devido à oclusão do refluxo. Então, facilitou a confirmação do diagnóstico que não havíamos identificado num primeiro exame para o primeiro procedimento. Então, aqui, a apresentação de um caso para demonstrar como a gente planeja o tratamento. Então, nesse caso aqui, é uma senhora de 68 anos, né, que tinha uma histórica de 3 gestações, veio para ser atendida por causa de uma dor pélvica, já em investigação há 7 anos, com uma história de emagrecimento, dor abdominal intensa, irradiada para a região pélvica. Então, foi solicitado uma angiorressonância, que demonstrou um refluxo da veia gonadal esquerda associado a uma compressão da veia renal, né? Havia um histórico abusivo de anti-inflamatórios, antidepressivos, e do exame físico, a única coisa que chamava atenção era o emagrecimento da paciente. E então, seguimos com o planejamento de uma sequência terapêutica, como um primeiro momento, a embolização das varizes pélvicas,
e, num segundo momento, tratamento da compressão da veia renal, se houver necessidade. Então, como demonstrado aqui nas imagens do primeiro procedimento, então nós usamos essa descrição de materiais ali, então foi usado a bainha, catéter cobra, polidocanol a 3%, foi feito todo o tratamento via femoral comum, né, utilizamos aí polidocanol a 3%, 4:1. Então, inicialmente, identificamos aqui a compressão da veia renal, o refluxo tipo 3 das veias pélvicas. Então, na imagem seguinte, a gente identifica o controle pós-espuma com um espasmo grande dessas veias pélvicas, e então finalizando o tratamento com o implante das molas para oclusão da veia gonadal. Então, após 30 dias, a paciente apresentou uma melhora da dor pélvica e então começou com uma dor lombar intensa. Embora essa dor lombar intensa realmente chamasse a atenção, mas o quadro dela era muito melhor do que o inicial, antes do primeiro tratamento, né? Então, na sequência, a gente já foi seguindo com o planejamento. Aí, então, com uma tática de punção da veia femoral comum direita, da veia braquial. Então, angiografias, implante de stent, exames de controle, utilizando o AIVOS para ver a necessidade da pós-dilatação, né? E o implante aqui do stent foi um Zilver-Vena 1460. Então, seguindo aqui nas imagens, um pouquinho mais detalhadas, compressão da veia fica bem evidente. Aqui nessa imagem de controle, então, a gente vê que não houve a compensação por via das colaterais, o que justifica a piora dos sintomas da paciente, e o que me deixava muito confortável para indicar o tratamento. Então, ali o posicionamento do stent e o implante, na imagem seguinte do controle final, o stent adequadamente posicionado, seguindo aqui uma imagem dinâmica, no controle, então, de ecodoppler, após 6 meses, está mostrando o fluxo sem alteração de gradiente de velocidades intra-stent. A evolução dessa paciente, então, ela segue em acompanhamento há 2 anos, então, totalmente assintomática, praticamente sem uso de anti-inflamatórios, cessou o uso de antidepressivos, apresentou ganho de peso e segue em acompanhamento. Coincidentemente, semana passada, ela retornou para fazer os controles e estava tudo muito bem. E aqui, então, um novo exemplo para mostrar de forma mais didática a sequência do tratamento. Então, a cateterização seletiva da veia renal, cateterização da veia gonadal para identificar o refluxo e os tipos de refluxo para planejar qual material utilizar. No caso aqui, nós utilizamos espuma. E após 3 minutos, então, o controle e a avaliação da alteração do fluxo venoso, né? Então, houve o espasmo e mudou toda a configuração. Então, nesse caso, essa paciente, da mesma forma, ela apresentou, então, foi estagiado o tratamento. Num segundo momento, 5 meses após, ela começou a apresentar o quadro compatível com síndrome de quebra-nozes, então, com dor lombar, hematúria, com todos os achados clínicos. Então, foi programada uma arteriografia armada, confirmando que não houvesse compensação da parte das colaterais, então, o implante do stent. Então, como está demonstrado aqui no primeiro, cateterização, posicionamento do stent e a liberação numa posição adequada. Então, em resumo, o tratamento escalonado, ele permite que a indicação do implante de stent ele seja mais assertivo. Não há consenso na literatura sobre qual a sequência é a mais adequada. E sempre bom senso. Stent mal indicado igual a nova patologia para o paciente. Então, sempre pensando que essa paciente, elas são, na grande maioria, jovens, elas vão passar muito tempo com
refletindo o bom ou o mau tratamento dessa patologia. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Excelente aula. Depois nós vamos manter a discussão e eu gostaria de passar agora para o Dr. Sérgio Belzac, para que ele fale sobre os aspectos técnicos deste tratamento. Sérgio, a palavra é tua. Teu som, Sérgio. Ok, som. Agora foi, isso. Compartilhar a tela, só um minutinho, por favor. Estão vendo a minha apresentação? Perfeito. Vamos lá. Inicialmente, agradecer a oportunidade, né? Ainda mais para falar de agradecer sobre isso, né? Ainda mais para falar de meu amigo Matheus, né? E os demais. Ainda mais para falar de um tema tão polêmico. O assunto é tão polêmico que várias vezes em congresso a discussão que a gente tinha era: tratou quebra-nozes se devia ou não embolizar gonadal ao mesmo tempo. Eis que a gente vê a apresentação do Dr. Fabrício Zucco, exatamente o contrário. A gente só trata a gonadal e daí põe ou não o stent. Então, para ver como o assunto é dinâmico e polêmico e tem se mudado muito, né? Inclusive, eu faço várias estratégias um pouco diferentes do Dr. Fabrício, né? Vou falar minha experiência pessoal, que honestamente não é grande o suficiente, mas para tentar inferir tanta coisa, mas a experiência no mundo também não é tão grande, né? Ainda mais que os materiais têm evoluído, então cirurgia endovascular tem sempre esse problema. Então, inicialmente, já não sem querer se repetir, o Dr. Jorge Amorim já falou muito bem em relação à história clínica, né, da sintomatologia. Como regra geral, esses pacientes que vêm para mim ou são pacientes que já passaram inúmeras especialidades, ou são pacientes que já passaram em alguns vasculares e que tiveram problemas burocráticos de convênio, né? E eles acabaram chegando para mim. Então, como regra geral, eu pego quadros bem expressivos, né, desses pacientes. Então, como regra geral, vi os exames clínicos. Eu inicio minha avaliação dos pacientes com ultrassom pélvico transvaginal e uma angiotomografia. E aí é importante a gente escrever angiotomografia fase venosa, né? Porque daí eles lembram de fazer. Eu sei que parece uma coisa meio óbvia, mas não é sempre que faz uma fase venosa adequada para a gente conseguir inferir o ângulo, a compressão, para ver o refluxo gonadal e afins, né? A partir desses dois exames, eu me sinto à vontade de indicar a flebografia. E, ao meu ver, não tem por que não indicar a flebografia já armada. Chegou até lá, por que não já se confirmou o diagnóstico e tratar? Ainda mais se você já tem toda a história clínica e os outros exames subsidiários. Então, quando a gente começa a pensar em avaliar esses pacientes do ponto de vista flebográfico, a gente tenta avaliar não só as alterações centrípetas, como as centrífugas. Então, a gente vê todas as compressões possíveis retroperitoneais que andam juntas, né? Então, é muito comum o paciente ter quebra-nozes e cocket ao mesmo tempo, e aí é um outro debate, além do que o Dr. Fabrício estava falando. A gente trata primeiro cocket ou quebra-nozes? É uma discussão muito válida, né? Várias vezes a gente passa por essa questão, e que, na minha opinião, a gente não trata os dois ao mesmo tempo. Trata um e vê a evolução, né? A gente consegue ver o refluxo, então, da veia ovariana, de um lado ou dos dois lados. Um dado, na minha opinião, muito importante, principalmente nas histórias de longo prazo, quando tem um quebra-nozes com refluxo do lado esquerdo, com o passar do tempo, você começa a ver o refluxo do lado direito. E cateterizar a veia gonadal direita não é fácil. Às vezes, se ela não é muito dilatada, ela tem uma dificuldade de cateterização, uma variação anatômica enorme. Nesse contexto, a gente joga 20 ml na gonadal esquerda, espera ela encher a gonadal direita e ver onde ela deságua na cava. Isso é um macete que, às vezes, pode ajudar. Eu acabo fazendo isso de vez em quando, principalmente quando o refluxo não é significativo, né? E aí, às vezes, você consegue ver, então, todo esse arco cruzando a pelve, né? Igual os casos que o Dr. Fabrício mostrou, com veias pélvicas dilatadas de 5 a 10 milímetros. Então, como regra geral, aí eu já fujo do trivial, eu trato pelo braço.
Hoje em dia, 95% dos meus casos, eu faço todo o tratamento vindo pelo braço, né? A não ser que o paciente já tenha sabidamente um cocket e a gente está querendo decidir no intraoperatório com o auxílio do IVUS o que a gente vai fazer. Mas, como regra geral, vem pelo braço, e nesse contexto funciona via basílica, coloco o introdutor 7F e no catéter eu coloco o Yzinho para não ter que ficar usando uma bainha longa. Então, hoje, como regra geral, eu nem uso bainha longa para fazer. Quando a gente vem por cima, eu vou com multipurpose, vem por baixo com cobra, né? Esse gráfico aí das variações anatômicas está aqui para a gente lembrar que realmente o lado direito é cheio de surpresas, então muitas vezes é difícil cateterizar o lado direito. Como regra geral, quando a veia gonadal direita é patológica, que a gente consegue cateterizá-la com facilidade, tanto seja na varicocele ou nas varizes pélvicas, na minha opinião. Então, devemos lembrar tanto das compressões usuais como as não usuais, né? Variações anatômicas, como, por exemplo, o quebra-nozes tipo B, em que a veia renal esquerda é retroaórtica, favorece muito o surgimento de refluxos e sintomas compressivos. Então, e aí piorou a polêmica do tratamento. Mas a gente tem que lembrar de investigar, porque, inclusive, o quebra-nozes tipo B pode ter ao mesmo tempo que o tipo A, e você deixar ele passar uma vez que a gente não pensa em entrar atrás. Por isso que a tomografia é importante no pré-operatório, né? E aí você tem que entender de onde está vindo a veia gonadal. A veia gonadal ela pode vir tanto do quebra-nozes posterior quanto do quebra-nozes anterior, porque nem sempre a veia renal ela é anular quando eu tenho os dois tipos de quebra-nozes. Pode vir em separado, como vou mostrar em alguns casos. Então, como regra geral, eu começo com essa avaliação não só do que eu quero tratar como do restante, a gente cateteriza a gonadal direita, cateteriza a gonadal esquerda, com multipurpose, o eixo ilíaco direito e o eixo ilíaco esquerdo, isso veia ilíaca interna e externa. Depois a gente avalia a veia gonadal para ver o refluxo, a veia renal esquerda para ver o seu refluxo gonadal. A partir deste momento é que nós pensamos o que nós vamos fazer de tratamento, pois, como eu falei, a coincidência das síndromes compressivas retroperitoneais é muito grande, venosas. E muitas vezes você surpreende que na tomografia você não vê um cocket tão significativo, na hora que você passa um IVUS e faz uma flebografia, você vai ver uma circulação colateral exuberante. E até mesmo o sentido do refluxo das veias, do fluxo das veias paravertebrais são importantes. Se você joga um cocket, vê aquela veia paravertebral e até mesmo a gonadal como uma circulação colateral do cocket, às vezes você muda a sua linha de raciocínio pensando que essa veia gonadal virou até uma circulação colateral do seu cocket. Então, pacientes com cocket muito significativo de longa data, a gente vê circulação ilíaca interna, paravertebral, e algumas vezes a gente vê até a gonadal se enchendo em fluxo anterógrado. Então é importante essa avaliação, e nesse contexto é importante entrar na renal, jogar, para ver se tem refluxo gonadal importante. Há de tudo na literatura, até mesmo relatos e série de casos com uso de medroxiprogesterona com tratamento com melhora de 70% a 85%. Por isso que o componente psicossomático dessa patologia deve ser sempre levado em conta. Esses pacientes têm que ser muito bem avaliados, inclusive pela concomitância de endometriose e outras doenças pélvicas, né? O tratamento cirúrgico por laparoscopia e laparotomia também é muito questionável, muito agressivo, muito invasivo, mas tem literatura, como o do professor Ahmed, de 75% em ligadura dessas veias retroperitoneais laparoscópicas. Há uma casuística interessante de bons resultados do pessoal do HC, fazendo uma derivação da veia gonadal para a veia ilíaca ou para a veia cava. Isso também deve ser levado em conta, uma vez que a experiência tem se aumentado e a morbidade cirúrgica diminuído. Então, a gente também não pode esquecer dessa estratégia, né? Mas, falando aos que nos interessa aqui, do tratamento percutâneo endovenoso, então, a literatura é muito oscilante, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, com taxa de sucesso, em alguns casos, de até 85%. Né? Falando do aspecto técnico em si, foi porque eu fui chamado, então a gente usa a mola de liberação controlada como regra geral, de 8 a 14. Claro, você pode usar plug, claro, você pode usar molas de liberação não controlada. O que eu sugiro é, proximalmente, usar mola de liberação controlada. É muito desconfortável buscar mola no pulmão ou no coração, se a mola proximal se desgarrar e entrar na veia renal. Mas as molas mais distais te dão conforto. E não tem por que você não usar uma mola com um oversize importantíssimo na veia gonadal proximal. Então, usa uma mola 10, pelo menos, para você ter a certeza que ela vai travar. Eu, como regra geral, ponho a 14 proximal, ela nem consegue se novelar, ela faz um 8, justamente porque ela está comprimida naquela veia gonadal. Devemos lembrar que quando a gente usa espuma,
a veia gonadal ela espasma, e às vezes você pode se enganar do seu diâmetro, certo? No começo eu não tinha muita segurança de usar espuma, hoje eu uso espuma deliberadamente nesses casos, e faço a técnica sanduíche, que é jogar espuma entre duas molas, com a intenção de que a espuma seja neutralizada pelo sangue antes de entrar na circulação central. Quando o Dr. Fabrício Zucco comentou sobre um estudo de que não vale a pena usar espuma ou mola, o que eu imaginei? Que deve ser o pessoal que tem liberdade de usar quantas molas quiser. Aí fica mais fácil você não usar espuma. Nós, que temos às vezes limitação, estou fazendo um caso particular, ou estou fazendo um caso que o convênio autorizou poucas molas, a mola acaba te dando uma certa liberdade de utilizar menos mola, né? Então a gente tem que levar isso em conta. E lembrar que a espuma faz uma reação inflamatória até muitas vezes mais importante do que só mola. Então, essa dor que o paciente sente nas costas, no pós-operatórios, muitas vezes acaba usando um diprospan para dar um certo conforto para o paciente. Quando a gente fala do passo a passo, então, como eu falei, eu, como regra geral, faço acesso na basílica direita, inicialmente com 5 frentes, depois com 7 frentes, né, porque o Smart Control, alguns sinos, tal, são pelo menos, são 7F, né? Cateterizamos a veia gonadal direita, deixamos o múltiplo pulse na sua região proximal. Pelo interior do múltiplo pulse, eu vou com um microcatéter, e com esse microcatéter a gente faz a embolização com molas e polidocanol. Então, isso aqui do lado direito, aqui nesse caso, se não me engano, a gente usou 6 molas, né? Obviamente, quanto mais comprida a mola, melhor, e por isso que eu gosto da penumbra 18, que tem de 60 centímetros, né? Do lado daí, a gente vai para o lado esquerdo, trato o fluxo gonadal do lado esquerdo, e aqui é a técnica sanduíche. Joga uma mola, depois joga outra mola, coloca o microcatéter entre as duas molas, e aí a gente injeta a nossa espuma, né? Isso faz com que a espuma ande mais lentamente e seja neutralizada, da mesma forma que a gente faz na varize, joga na safena, e ela acaba não entrando na femoral profunda, tendo sua atividade inflamatória. Então, cateterizamos a veia gonadal esquerda, jogamos contraste. Isso pode ser feito por baixo também, aqui com cateter cobra, numa outra gonadal, e fazemos a técnica da espuma. Embolizamos os dois lados, aí a gente pensa na veia renal. E aí entra uma polêmica que o Dr. Fabrício Zucco estava falando, como regra geral, não se precisa indicar ao mesmo tempo. Na minha experiência pessoal, que, como eu falei, não é tão grande, muitos casos que você não trata, o paciente evolui ou com uma dor nas costas que não melhora, ou com um sintoma de quebranose significativo com hematúria e dor lombar. Quando o paciente faz hematúria e dor lombar, geralmente esse paciente não tem uma circulação retroperitoneal importante. Quando o paciente faz só uma dor retroperitoneal, dor nas costas, ele geralmente não faz hematúria porque o rim está sendo drenado pelas veias das costas. Então, eu acabo indicando mais deliberadamente o uso de stents, né? Se a gente reparar na apresentação do Dr. Fabrício Zucco, 24%, 25% dos pacientes ele acabou reabordando para colocar o stent, o que é pouco, e o que me fez repensar um pouco nessa minha conduta de colocar muito stent. Mas não deixa de ser algo que precisa ser conversado com a paciente, da possibilidade dessa evolução e da eventual necessidade de pôr um stent no segundo tempo. Essa paciente não pode escapar, né? Lembrar de olhar, então, o refluxo, a compressão, obviamente, que nem sempre é tão evidente como na imagem da direita. Na imagem da esquerda ela é mais evidente. E a circulação colateral, que no caso da direita está mais evidente. Não só para a gonadal, como aí para uma veia ascendente saindo da veia renal. Eu vi que o Joaquim perguntou em relação aos diaivos, e eu vou até comentar agora, um pouquinho mais frente de novo. O problema de utilizar o aivos no quebra-nozes é que ele subestima, ao meu ver, o tamanho do stent. Se você olhar essa veia gonadal, nem que seja a do meio, e o aivos te indicar de colocar um stent de 10 milímetros, eu não tenho coragem de pôr. Até mesmo 12 eu tenho insegurança. Como regra geral, eu ponho um 14, né? E aí, então a gente vê a compressão, vê a circulação colateral, coloca o stent, tem que sumir, como regra geral, a circulação colateral, ainda mais se você embolizou, né, claro, e sumir a compressão visível. Aqui tem de tudo quanto é tipo, tem Smart Control, Everflex, a gente já usou também o Sinus Repo, a gente já usou o All-Stent, a gente já usou, enfim, o V-Novo, que a gente gosta bastante também. Honestamente, não tenho uma opinião formada qual é o melhor. Eu gosto mais do Smart Control, do Sinus Repo, pelo introdutor, que é menor, ainda mais que eu venho pela via basílica, mas não há obrigatoriedade nenhuma na utilização dos existentes. O All-Stent nos dá a tranquilidade e o Sinus Repo de você parar no meio e devolver se não estiver indo terminando no lugar ideal. Se reparar aqui, tem stent 1460 e 1440.
O 40, na minha opinião, é o ideal. O problema é que ele te dá uma certa insegurança para implantar esse stent e ele migrar, e ele invadir a cava e ele subir. Então, o 1460 te dá uma tranquilidade, principalmente porque ele fica embrenhado nas veias renais mais próximo ao hilo renal de menor diâmetro, que ele vai ficar travado ali. Então, ele te dá mais tranquilidade. Se você está começando a tratar a veia renal, o ideal é não pensar em colocar um 40. Já vai com 60. Saiba que essa imagem não te dá tanto conforto, mas porque ela fica realmente à ponta do stent. Se a gente olhar em mídia social, muito como um post disso, em que o stent ele fica fechadinho na parte próxima ao rim, mas, por outro lado, você tem a certeza que ele não vai migrar de lá. Né? Eu acho que todo mundo já recebeu aí uma imagem de um stent na artéria pulmonar e imagem de um stent no coração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Uma coisa que eu vi que o Dr. Fabrício faz, que eu faço, que eu acho fundamental para esse stent seguir é catéter, fio guia amplas, com ponta flop de 3 centímetros em J e dá uma enrolada no parênquima renal. Isso te dá tranquilidade, suporte para você ou por cima ou por baixo subir com o stent. Inclusive, nesse contexto, eu nem uso como regra geral o introdutor longo. Uma outra coisa que você pode fazer é, lembrando que o ideal é você embolizar a veia gonadal o mais rente possível da junção com a veia renal, a gonadal com a veia renal. E nesse contexto, se você colocou o stent e não está confortável, uma vez que ainda há um pedaço, principalmente se sai uma colateral para gonadal para baixo, ou até mesmo um colateral paravertebral, você pode atravessar a malha do stent. O Smart Contour é fácil de fazer isso, com microcatéter e jogar uma última mola mais proximal. Então, o IVUS, como o meu introdutor é 7F, eu uso o 0.018. Claro, se você tiver com o introdutor 9, o 0.35 te dá um conforto maior para você ver uma área maior de 6 centímetros. Né? Mas o IVUS te dá informações válidas, importantes, até mesmo para você mostrar para o paciente, para você comprovar a eficácia do seu tratamento. Agora, pensando no IVUS como indicação para o diâmetro ideal do stent, ao meu ver, não é uma boa opção, uma vez que ele subestima o tamanho do stent. Então, nesse caso, nessa ilustração mesmo, a gente consegue ver bem isso, que na imagem da esquerda superior, que embaixo está desenhado em cima para a gente ficar mais estender, a gente vê que o transdutor está praticamente em contato com a artéria mesentérica e a aorta. Já na direita, com o advento do stent, houve esse distanciamento entre a veia mesentérica superior e a aorta. Como é que geral a gente faz tomografia de controle com 3 e 12 meses após, né? Deixa eu ver se esse vídeo aqui passa, não está passando, mas e aí a gente consegue comprovar o bom posicionamento do stent, o distanciamento da mesentérica superior com a aorta e, na verdade, o que importa é a sintomatologia desses pacientes, né? E a presença de varizes pélvicas significativas com muita sintomatologia, muitas vezes é decorrente de variações anatômicas, né? O quebra-nós posterior, veia renal anular, e aí piora a polêmica, uma vez que a casuística é menor ainda, né? Aqui, por exemplo, é um caso de uma paciente que tinha uma veia renal esquerda anular, já com infinitas idas ao pronto-socorro com dor pélvica, em que a veia gonadal esquerda dela saía da veia renal anular e que ela tinha quebra-nozes tanto anterior quanto posterior. Ora, empurrar a artéria mesentérica para frente é muito mais fácil do que empurrar a aorta para frente. Nesse contexto, uma vez que as duas se comunicavam, a gente tratou o nutcracker anterior com stent venovo e embolizamos a gonadal. Essa paciente evoluiu muito positivamente, né? A presença do quebra-nozes sem refluxo gonadal é aquilo que eu estava falando. O paciente pode ou ter hematura, quando o rim está descompensado. Repara que na imagem da direita, que era um adolescente, ele já tinha até um duplo J de tanta hematura que ele fazia. E repara que, diferente do lado esquerdo, ele não tinha uma circulação retroperitoneal tão exuberante. Então, nesse caso da direita, ele tinha uma hematura franca. O caso da esquerda, o principal componente dela, ela tinha um pouco de hematura, mas muito pouco significativa, era a dor. Então, nesses dois casos, a gente colocou stent sem a necessidade de embolizar gonadal. Porque a dilatação, o refluxo gonadal, nada mais é do que uma circulação colateral para compressão, muitas vezes, do quebra-nozes, né? Por falar em caso atípico, esse é pior ainda, mais debatível ainda, é uma paciente que já tinha tratado um COC, já tinha ido em inúmeros especialistas, tinha uma veia gonadal gigantesca, um refluxo importantíssimo, sintomatologia muito exuberante, mas tinha
não tinha quebranose anterior, mas tinha uma variação anatômica com várias veias renais posteriores, sendo que a principal delas vinha a veia gonadal, dilatada. Nesse contexto, nós colocamos, então, um stent V novo nessa veia renal retroaórtica, né? E fechamos a veia gonadal. Vamos acompanhar essa paciente. É muito cedo para a gente dizer ainda que isso foi a melhor conduta possível, porque uma outra possibilidade que ela tinha era fazer a derivação entre a veia gonadal e a veia cava, né? Já que a ilíaca estava com stent. Mas a cirurgia tem um porte maior e a paciente estava querendo tentar uma técnica menos invasiva nesse momento. O autotransplante, que era algo que também tinha sido indicado para ela, ao meu ver, ia ser muito difícil com tanta veia renal saindo aí entrando nesse rim. Então, como eu falei, a nossa casuística não é tão grande, né? De 2015 até agora nós temos 32 casos, 7 desses são bilaterais, e quando é bilateral, muitas vezes a gente não vê o quebra-nós ao mesmo tempo, né? E nos casos que a gente vê quebra-nós ao mesmo tempo, como regra geral, o paciente tem sintomatologia de longa data, em que a gonadal direita se dilatou, porque a gonadal, como via de escape da gonadal esquerda. A resolução total de sintomas nós tivemos em 2/3 dos pacientes, 1/3 dos pacientes têm queixas até então. Então, a gente tem que levar isso em conta, né? Isso é discretamente melhor do que a literatura, né? Se a gente pegar literatura séria, né? Então, uma revisão grande aí de 2008 a 2016, a maior casuística apresentada até aquela época foi de 202 casos com acompanhamento de 5 anos, com um nível de evidência entre 2 e 3. Então, não há como a gente inferir que existe um respaldo literário científico suficiente para o nosso tratamento. E é por isso que o convênio não autoriza, não está no rol da ANS, e segue ainda essa briga, essa dificuldade. Mas cada vez mais surge literatura mostrando o tratamento não só do quebra-nós com varizes pélvicas anterior, como posterior, e com veia renal circunaórtica, com tudo isso. Mas são séries ou relatos de caso, né? A gente tem que pensar nisso, que realmente tem uma carência literária muito grande, temos que fazer estudos multicêntricos. Fico contente de ter uma reunião como essa, chamando atenção para o tema que é cada vez mais prevalente em nossos consultórios. Os pacientes antes não tinham o seu diagnóstico, esse é o X da questão, né? Queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Acho que a partir de então vai surgir uma discussão muito saudável, com um grande aprendizado para todos. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu gostaria de passar a palavra então para o Dr. Felipe Nasser para suas considerações e para iniciar a discussão. Felipe, a bola está contigo. Bom, queria agradecer a Sobrice, né? Um carinho muito grande por essa sociedade, uma sociedade que eu acompanho há muitos anos e que hoje a gente vê que está crescendo demais e trazendo temas muito importantes. E quando a gente vê uma plateia de 70 pessoas assistindo um webinar, mostra que o trabalho que está sendo feito é muito bom, e eu tenho certeza que a intervenção vai crescer cada vez mais no nosso país. Felipe, só um minutinho. Sérgio, só descompartilha a tua tela aí para a gente poder abrir a discussão, por favor. Pode continuar, Felipe, desculpa. Então eu queria, além disso que eu falei sobre a sociedade, eu queria agradecer ao Matheus. Obrigado. O Matheus é um grande amigo, ele me convidou para participar desse tema, desse webinar, e eu estou muito feliz por estar aqui. Queria parabenizar os 3 palestrantes. Eu acho que o Dr. Jorge Amorim, eu achei que ele não ia falar da tese dele. Eu conheço a tese dele há muitos anos, porque eu acompanhei na Escola Paulista as flebografias que eram feitas. Então, foi bom que ele mostrou esse assunto, porque demorou um tempo para mostrar essa experiência que ele tinha. E os outros 2 colegas que mostraram os casos que eles fazem, a dedicação que eles têm a esse assunto, e hoje já desenvolvendo técnicas próprias, né, para tratar essas compressões e essa doença que é muito complexa, inclusive para discutir. Eu fiz minha tese em 2007, num trabalho junto com um grupo espanhol. Aliás, é um dos grupos que um dos trabalhos que o Dr. Fabrício mostrou, o Dr. Miguel Ángel de Gregório. E naquela época a gente pensava em congestão pélvica, né? A gente não falava em cocket, não falava nas síndromes compressivas, a gente não pensava em compressão da veia ilíaca e compressão da veia renal. Então
a minha casuística toda, meus pacientes todos eram pacientes portadores de congestão pélvica. Então a gente foi estudar a síndrome da congestão pélvica, ou seja, o que esses pacientes sentiam e o que esses pacientes, por que eles precisariam ser tratados. E aí, esse grupo, que já tinha uma experiência grande, eu comecei a acompanhá-los e ver que essas mulheres tinham muito sintoma mesmo, elas tinham dor, era dor pélvica. Vamos esquecer a síndrome compressiva renal, vamos esquecer a síndrome de May-Turner. Elas tinham dor pélvica, era uma dor muito importante, ela tinha características próprias. E quando a gente foi estudar a literatura, existem trabalhos antigos de 1900 que essas pacientes já tinham esse tipo de dor, eles puncionavam o útero, eles puncionavam o próprio útero, injetavam ergotamina para ver se melhorava a dor dessas mulheres, porque eles não sabiam o que elas tinham. E elas tinham uma estase venosa muito importante. Então, essa estase, que era causadora dessa dor, vinha associada a alguns sintomas, que era urgência miccional, dispareunia, todos esses sintomas que a gente discute hoje nas apresentações. Então, como tratar essa doença? E a ideia era a gonadal. Vamos tratar a gonadal esquerda. Talvez a gonadal esquerda seja a origem de tudo. A gonadal esquerda tem uma válvula que pode estar logo no deságue da veia renal, ou até a 4 centímetros abaixo da veia renal. Essa válvula ficava incompetente. Mas por que ela ficava incompetente? A gente não entendia muito bem. A gente aprofundou bastante esse estudo para tentar diagnosticar. E a gente viu que a principal classificação que tinha na época era um grupo de médicos radiologistas que faziam tomografia para pacientes que iam ser doadores de transplante renal e começaram a observar que a veia gonadal tinha uma insuficiência que eles não entendiam por quê. E essa veia gonadal, ela ficava insuficiente, ela acometia o útero e acometia também a veia gonadal contralateral. Então vejam como era importante a congestão pélvica. E aí a ideia era embolizar a veia gonadal, embolizar as veias gonadais, mas tinha um grande problema que eram as veias ilíacas internas. Eu imagino que os colegas todos, principalmente os 2 colegas que apresentaram, e o Dr. Jorge Amorim também, já fizeram uma venocavografia e viram que às vezes o refluxo para a veia ilíaca interna ele é acentuado e a gente não entende muito bem por quê. Mas será que nós temos que tratar essas veias? Dava muito medo. Então, na casuística que eu tive, nós tivemos 3 migrações de mola para o pulmão, porque a mola não ancorava direito na veia ilíaca interna. E aí a Cook lançou um sistema que nenhum de vocês conhece, imagino que não conheçam. Era um sistema como se fosse um filtro de veia cava removível que permitia que a gente colocasse as molas na veia ilíaca interna para que elas não migrassem. Então tudo isso veio da síndrome da congestão pélvica. E hoje a gente fala muito dela, mas sempre associada à insuficiência a síndromes compressivas. A minha primeira paciente particular que eu tratei melhorou com a embolização da veia gonadal esquerda. Ela teve uma recidiva em 6 meses. Eu tive que refazer a venografia e ela abriu uma colateral enorme, paralela à veia gonadal esquerda, que eu tive que embolizar depois. Aí eu recebi uma outra paciente que eu discuti esse caso com o Jorge, não sei se ele vai lembrar. Ela tinha insuficiência da veia gonadal esquerda, mas tinha compressão da veia ilíaca e também tinha compressão da veia renal. E aí, o que tratar primeiro? Faz tempo isso, Jorge. E a gente discutiu bastante e você falou para mim assim, trata só a gonadal e deixa as compressões que quem sabe elas melhoram sozinhas. Bom, as dúvidas vêm hoje, essas 3 apresentações mostraram as grandes dificuldades que a gente tem. E o que eu queria dizer para vocês para finalizar os meus comentários, eu acho que é melhor a gente ver se a plateia tem questões, perguntas técnicas, que eu acho que o Dr. Belzac e o Dr. Fabrício podem respondê-las, mas eu acho que a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: os casos que têm associação com compressão são casos específicos. Os pacientes, na maioria das vezes, as mulheres, na maioria das vezes, têm congestão pélvica, e aí a gente precisa tratar só a gonadal e, às vezes, decidir se vai tratar ou não a veia ilíaca interna. As pacientes que têm síndrome compressiva na veia ilíaca, o Jorge mostrou muito bem, tomar cuidado com a imagem, não tratar a imagem, e sempre a gente tem uma experiência boa no Hospital Santa Marcelina, e nós temos tratado os pacientes que têm alterações importantes venosas na pele. Tem síndrome pós-flebítico, dermatite óculo, trombose. A gente imagina que esses são os pacientes que devem ser tratados e não os pacientes que simplesmente têm a compressão. E os pacientes de nutcracker, que também os 2 médicos, o Dr. Fabrício e o Dr. Sérgio, mostraram,
na maioria das vezes, na minha experiência, são pacientes jovens. O Dr. Fabrício mostrou uma paciente de 68 anos, eu acho que aí talvez eu não tivesse dúvida em tratá-la. Mas a minha casuística, os pacientes que eu recebo são pacientes de 15, de 16 anos, tenho paciente de 17 anos que eu encaminhei para o urologista para que ele operasse e esses pacientes evoluíram bem, eu não tive coragem de colocar um stent na veia renal. Então, acho que é isso que eu queria falar, Matheus, espero ter ajudado. Queria mais uma vez parabenizar os 3 palestrantes e deixar aberto para a plateia, imagino que o Matheus agora vai moderar e poder discutir do ponto de vista técnico e do ponto de vista indicação, que eu acho que é o mais importante, todos os aspectos que foram falados aqui pelos 3 palestrantes. Parabéns aos 3 e parabéns mais uma vez a Sobrice pelo webinar. Obrigado, doutor Felipe, pelos comentários. Alguém quer comentar alguma coisa do doutor Felipe antes da gente passar para as perguntas da plateia? Ok. Então, eu peço a todos os participantes da plateia que coloquem suas dúvidas nos questionários, tanto no bate-papo quanto no perguntas e respostas. Eu vou iniciar aqui com a pergunta do Joaquim, o nosso presidente da Sobrice, para o Dr. Jorge. Dr. Jorge, eu vou ler aqui a pergunta do Joaquim para que fique claro para o senhor o que ele está perguntando. Então, assim, podemos concluir, então, que quando a indicação para o tratamento da compressão da veia ilíaca ou um desfragmento de cava na ausência de TVP seria na estenose maior que 70%, medido, e aí ele pergunta qual é o melhor método, seria então, nessas estenoses mais significativas, um implante de um stent. Nas estenoses entre 50% e 70%, qual é a indicação, clínica ou endovascular? E que conclui-se que a estenose menor de 50%, o tratamento é clínico. E a segunda pergunta dele é se o AIVUS é obrigatório. Ele deve ser indicado para todo mundo na boa prática ou os outros métodos de imagem são capazes de definir a indicação do stent. Eu queria ouvir primeiro o Dr. Jorge e depois a gente vai abrir para os outros comentar também. Obrigado, Joaquim, pela pergunta. O ideal é que a gente faça uma propedêutica bem intensa e bem acurada desse tipo de paciente. Como eu falei, quando você tem uma trombose venosa, já uma sequela de trombose venosa, é fácil você indicar o tratamento com stent. Quando você não tem, mas tem essa estenose acima de 70%, alguns parâmetros você pode se basear para indicar. Primeiro que o índice da velocidade da veia femoral esquerda sobre a velocidade da veia femoral comum direita é bem inferior a 0,9. Costuma ficar 0,7, 0,6 para essa compressão importante. Outra que é o fluxo na veia femoral não tem fasicidade com a respiração. Esses 2 fatores do ultrassom Doppler são importantes para você conseguir fazer um screening, pelo menos, que essa compressão é importante. A partir daí, você pode estar mais predisposto a tratar. Para tratar, tranquilo, ver o stent que você acha melhor. Para mim, o melhor é os sinos oblíquos, mas estou mais acostumado, mas pode ser qualquer stent da sua preferência. Para fazer a angioplastia, necessariamente é bom você ter o AIVUS na mão, e como a tua imagem é bidimensional, você tem só a visão antero-posterior do stent, ele pode ainda estar amassado na zona de compressão. Se tiver muita fibrose, tiver aquelas fibroses longitudinais, tiver mais de uma trave fibrosa, e às vezes numa incidência só antero-posterior, parece que o stent está bem aberto, você passa o ultrassom e está bem fechadinho ainda. Nessa eventualidade, você vai ter que entrar com um balão maior e aí acabar de expandir o stent. Vale a mesma coisa para a veia renal. Nas compressões entre 50% e 70%, fora esses parâmetros do ultrassom, vai depender muito da sintomatologia do paciente. Isso é muito variável de paciente para paciente. E a gente sabe que nesses pacientes que estão nesse limítrofe, né,
entre 50 e 70, às vezes você pode ter algum alívio, mas não é uma correlação tão forte. A correlação mais forte é quando você tem uma estimulação acima de 70% com esses parâmetros de ultrassom bem alterados. Né? Faz primeiro um screening com ultrassom, tiver parâmetro bem alterado, índice abaixo de 0,9 e não tem fluxo, não tem facilidade com a respiração, deve ter uma compressão importante. E aí você parte para o tratamento usando como suporte o IVUS. Os outros colegas querem comentar alguma coisa? Acham que o IVUS é obrigatório? Como é que vocês indicam o tratamento ou definem a estenose nos casos de vocês? Zuco, Sérgio, Dr. Felipe? Oi, Matheus. Bem, essas pacientes, elas vêm bem estudadas, né, normalmente. Então, com a tomografia, todos os exames de imagem, já tem mais ou menos uma ideia. Se tiver acesso ao IVUS, eu acho que é uma ferramenta interessante tanto para definir, até para a posição exata, para a gente poder marcar onde está o segmento de compressão, para poder delimitar. Então, a gente consegue identificar o sítio de compressão, olhando no raio-x, você consegue marcar na tela o sítio exato para poder ter uma liberação mais precisa. E se é fundamental o IVUS, eu acho que dá para fazer sem, mas se puder ter, eu acho que seria a melhor opção, né? Acho que obrigatório não, mas seria o ideal. Sérgio, quer comentar alguma coisa? Eu também acho que o IVUS não é obrigatório, mas ajuda muito. Ainda mais para identificar a compressão. Os sinos oblíquos, que o Dr. Jorge estava falando, ao meu ver, é uma evolução grande para esse território. Porque mesmo nos casos em que a compressão invade a cava, você, com os sinos oblíquos, você invade menos a cava. Né? Eu já tive 2 casos com trombozoílica contralateral, com All-Stent. Então, eu acho que isso te dá um conforto muito grande de poder usar os sinos oblíquos. Ele é tão bem pensado que não só ele é oblíquo, como a força radial dele é maior nessa tomografia da compressão. Então, acho que realmente é algo que veio a somar muito. Né? E o IVUS 0,35, realmente, o 0,18 nessa região não vai bem, porque às vezes não consegue ver bem. Né? Então, o 0,35 é sempre que possível. Né? Eu acho que o IVUS, sempre que possível, deve ser utilizado. Ele tem algumas informações muito importantes e hoje as operadoras estão autorizando, né, você utilizar o IVUS, então eu acho que sempre que possível ele deve ser utilizado. Eu acho que nós estamos ainda engatinhando com o IVUS, né? A coronária usa o IVUS para ver a adaptação da parede do stent na parede do vaso. Daqui a algum tempo eu acho que nós vamos mudar muito nossa impressão do IVUS. Eu acho que o IVUS cada vez a gente tem que, sempre que possível, utilizar. E no cockpit, nas compressões, na veia renal concordo com o meu Zac. Eu acho que ali eu não tenho coragem de colocar um stent medido pelo IVUS. Na verdade, assim, a experiência na veia renal é muito pequena, porque, como eu te disse, minha casuística são pessoas jovens. Mas na veia ilíaca eu acho que ele ajuda muito. Inclusive com cálculos de área, tem trabalhos interessantes com você usando a área para calcular e decidir o tamanho do seu stent. Eu acho que é uma vantagem, é um ganho o IVUS. Sempre que possível deve ser usado. Sabe? Tem um trabalho do Dante que, inclusive, eles avaliam o grau de estenose para indicar o stent, né? Da equipe do Dante, lá do Rossi. O trabalho, inclusive, com a fórmula, é muito bom o trabalho, recomendo para todos lerem. Sérgio, eu te interrompi, tu ia falar alguma coisa. Não, ia falar exatamente o que o Dr. Nasser falou. A área a gente tem que levar muito em consideração. Então, o estudo do Raju, que ele mostra que diâmetro 16 e 200 de área no sítio de compressão é o sucesso do cockpit, que é o que a gente quer. E você só tem essa informação com o IVUS, porque no sentido anteroposterior você pode estar comendo bola, né? Então, a área mais diâmetro 16 em todas as direções, você comprovou o seu sucesso terapêutico, né? A única coisa que eu gostaria de falar sobre o IVUS, só para me meter, eu sei que eu sou só moderador, mas esse é um assunto que eu adoro, então eu estudo um monte. Eu acho que o IVUS 018 ele não é bom para veia, em geral, entendeu? Nem para renal, nem para cockpit, porque ele vê a veia até 14.
entendeu? Então, se tu tem uma veia renal de 16, tu não vai ver o ângulo. Eu já tive essa experiência, tu não vai ver as bordas dela. Então, eu só para veia, para mim é igual a 0,35. Eu já desisti do 0,18 porque realmente ele é inseguro na hora da utilização. Vamos continuar as perguntas então. O Luiz Brito agradeceu todos e perguntou que tipo de anticoagulação vocês fazem e por quanto tempo. Pergunta relevantíssima a respeito dos estentes venosos. Então, por favor, doutor, vamos começar pela ordem das apresentações. Doutor Jorge, Fabrício e Sérgio, como é que vocês fazem a anticoagulação? Até alguns anos atrás, quando começou a aparecer a rivaroxabana, começou a se discutir muito se ela era efetiva ou não pós o implante de estente venoso. Não chegou a ter nenhum trabalho relevante acerca disso, falando que ele era melhor ou pior, mas seguramente não era inferior a outro método de anticoagulação. Então, hoje, o que a gente adota de rotina é usar rivaroxabana 20 miligramas por um período mínimo de 3 meses, faz o ultrassom de controle, está tudo bem, tira a rivaroxabana e passa para dupla de agregação por mais 3 meses, ultrassom de controle, aí tira para deixar o AS mais um ano. Não tem nenhum protocolo disso, é tudo sujeito a muitos comentários a favor e contra, mas eu acho que esse esquema é o esquema que atende bem. Que no estente venoso tem que anticoagular, acho que não tem muita dúvida. O que vai ficar na dúvida é quanto tempo você vai anticoagular, se vai associar hoje com o estudo POMPA, se você vai usar uma dose menor de rivaroxabana associada a algum antiagregante plaquetário, mas acho que no território venoso, com o fluxo é muito mais lento e com uma pressão intraluminal menor, acho que necessariamente você tem que usar a anticoagulação oral. Oi, bom dia, Matheus. Eu sigo o mesmo protocolo do Dr. Jorge, são 3 meses de anticoagulação com rivaroxabana, né, e depois segue com antiagregação plaquetária. Dupla ou mono? Então, mono. Eu mantenho só mono. Eu faço só com esse também. Depois. Sérgio? Inclusive, uma indicação que eu acho importante comentar, que o Dr. Jorge está falando das indicações, paciente com 2 tromboses na perna esquerda e o cocket. Eu trato esses casos. Já teve isso aí não tem dúvida, né, e trombose. Mas se você olhar, quantos pacientes têm 2 tromboses na perna esquerda e as pessoas não olham lá para cima? Esses pacientes chegam lá no consultório com uma trombose venosa profunda e uma trombose de sapena na perna esquerda, eu faço um angiotomo. E aí, nesses casos, aí eu deixo xarelto mais tempo, né? Eu fico feliz de ver que os colegas usam xarelto também. Eu tenho dado xarelto, só que ao invés do AS eu ponho clopidogrel como monoantiagregante, né? Mas totalmente não tem literatura para a gente afirmar o que é o ideal. Felipe, quer comentar alguma coisa? Eu faço igual. 6 meses de anticoagulação, agora eu estou usando os novos anticoagulantes e associando com antiagregação plaquetária mono. Depois de 6 meses, também sem literatura, minha experiência pessoal, eu tratava como se fosse trombose, né? O período de retrombose eram 6 meses, mantinha anticoagulado por 6 meses. E agora, depois só antiagregação com clopidogrel. Não tem nem. Eu fiz essa revisão da literatura, não tem nenhum estudo na literatura falando sobre antiagregação pós-estente. Nenhum, assim, específico disso. Tem algumas coisas nos estudos do Raju, tem algumas coisas nos outros estudos, mas um estudo a respeito disso não tem. Então fica a dica para os colegas das universidades aí. Eu perguntei uma vez para o Dr. Ramaciotti em relação a isso, né, que é um grande estudioso das novos anticoagulantes orais, e a única coisa que ele me falou é o seguinte, que 2 antiagregantes com um xarelto ao mesmo tempo, ou seja, com o DOAC, não deve se fazer, e que se for combinar um antiagregante com o DOAC, ele falou do clopidogrel ao invés do AS, considerando uma taxa menor de complicação. Nesse contexto, por isso que eu combino o xarelto com o clopidogrel ao invés do xarelto com AS, mas realmente você vê que se eu perguntei para alguém que só estuda demais o tema, ele comentou em relação da carência literária, enfim, é isso aí. Nesse momento nós não temos mais nenhuma pergunta.
Então, eu queria saber se alguém mais tem algum comentário entre os palestrantes, para a gente poder seguir Peraí que eu acho que o doutor... Só um pouquinho, que desculpa, o doutor Juliano Sandri colocou um comentário aqui. Um abraço para o Juliano lá, do Espírito Santo. Em alguns lugares com limitação de AIVOS, mas com máquina de hemodinâmica moderna, é possível fazer um cone beam CT pós-implante e medir a área do stent. Eu já fiz isso, Juliano, fica bem legal mesmo. Eu aprendi com vocês aí do Espírito Santo, né, a fazer uma reconstrução tomográfica na tomografia, na flebografia, e dá para ver bem o resultado. Funciona bem mesmo, isso aí. Não era uma pergunta, era um comentário muito relevante. O pessoal lá do Espírito Santo tem bastante experiência com esse assunto. E só lembrar também que você consegue, é o que ele está dizendo, né? Você consegue calcular a área. O cone beam, alguns equipamentos, a Philips, por exemplo, tem um sistema, ele tem um software associado que você consegue desenhar e calcular a área. É isso que o Juliano está falando, é bem aplicado mesmo. Eu não sei se também não deve ter literatura, mas acho que é uma boa opção. Então, não tendo mais comentários, eu gostaria de agradecer a Sobrice e principalmente aos nossos participantes da mesa. Foi uma mesa muito boa, com bastante discussão, é um assunto bastante relevante na nossa atualidade dentro da especialidade, talvez aquele onde tenha mais polêmica, como usando a palavra que o Sérgio usou, nesse momento seja este, né, onde a gente tenha a menor quantidade de definições do tratamento. E convido a todos para continuarem participando dos webinários solidários da Sobrice, e o nosso próximo webinar solidário vai ser sobre doença arterial periférica, que está nas mãos do nosso presidente do biênio 2013-2014. Então, nós teremos então um próximo webinar de doença arterial periférica no futuro próximo. Convido todos a participar. Um grande abraço a todos. Por favor, se alguém quiser fazer algum último comentário, o microfone está aberto. Queria agradecer a Sobrice pelo convite. Esse tipo de evento que traz especialistas com bastante experiência em cada assunto é muito enriquecedor. Todo mundo acaba aprendendo bastante num tempo de exposição, um tempo gasto muito pequeno. Parabéns a Sobrice, parabéns, Matheus, parabéns a todos aí, a toda a mesa. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, uma boa noite. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos.